Tudo bom? Tudo bem? Seu nome? Paloma. Michelder. Como é que era antes da aliança? Como é que está hoje? O que vocês fizeram para mudar? Antes da aliança, eu tinha uma vida bem limitada em todos os sentidos. Eu não tinha paz dentro de mim. Não tinha família, nossa família era destruída. Vida financeira toda destruída. A que ponto? De ser despejado. As escolas que eu estudava, a direção chamava, ou me chamava na aula, chamava meus pais para a gente ter que sair da escola porque não pagava. O casamento dos meus pais destruído. Chegamos na presença de Deus assim. Meu pai chegou a tentar matar minha mãe com tiro. E eu conheci a minha esposa também na igreja, né? Que chegou também com a vida toda destruída. Só que a gente priorizou, em primeiro lugar, conhecer o Deus vivo. Porque eu passei por várias denominações, mas nunca conheci Deus. Nunca me apresentaram o Deus vivo, realmente, que eu conheci aqui. Então a gente priorizou buscar primeiro a Deus, o abençoador. E quando mudou dentro de mim, mudou a minha visão. E aí, na vida financeira, aí quando eu conheci ela na igreja, a gente resolveu casar, né? Eu não tinha nada para dar para ela, porque eu lembro até que um dia antes do casamento, né? O meu pai chamou ela para conversar com ela veio de uma família boa. E meu pai falou assim para ela: olha, você sabe que o Michelder não tem uma condição, né, para te dar da família que você veio, não tinha nada para te dar, né? Ele falou assim, você Seu sabe, pai? o pai dele. Ele falou assim, ó, ele não tem nada para te dar. Você vai casar? Você tem certeza? Ele não tem nada. Nem o pai dele acreditava nele. Ainda não tinha nada realmente. E, Você acreditou? sim, senhor. Eu via que ele tinha o Espírito Santo e a fé, né, a determinação. E aí nós nos casamos, tivemos as dificuldades no início, né? Uma vida limitada, mas a confiança em Deus, olhando sempre para Deus. E até o dia que ele se revoltou, né, com a situação, ele chegou em casa e falou assim que o pastor tinha pedido um testemunho para um obreiro. Aí o obreiro falou, eu já dei testemunho, pede para o Michelder. Aí o pastor falou assim, não, mas o Michelder não tem nada para contar. Você ouviu o pastor falar isso? Falou isso para mim. Eu não me revoltei contra ele. Por quê? Porque ele está sendo usado por Deus. Porque eu priorizei o primeiro lugar, o Espírito Santo. Então o Espírito de Deus está em mim. Eu falei, poxa, e está escrito que tudo coopera para o bem daqueles que eu amo. Então eu falei, Deus está usando o pastor para me despertar. E aí o que eu entendi? Deus falando comigo, Michelder, eu quero te usar para coisas maiores. Eu quero te usar para ganhar almas. Para quem te vê, me veja. E aí eu parti para o altar novamente. O primeiro altar foi da vida espiritual. A primeira fogueira santa sua foi pela vida espiritual. Foi pela vida espiritual. Segunda? A segunda foi pela vida financeira, né? Porque depois da vida espiritual eu já conheci ela, casamos, Deus abençoou. E aí nós sacrificamos. Não era falta de trabalho. Eu não tinha condição financeira. Eu tinha condição financeira ruim, não por não trabalhar. Eu trabalhava em 2 empregos. Então eu peguei tudo que eu tinha conquistado, comprado com aqueles 2 empregos, sacrifiquei, coloquei no altar. Aí ela falou, também vou fazer minha parte. Pegou tudo que ela tinha, as coisas dela, da casa, e sacrificamos, fomos para o altar. E aí abandonei aqueles 2 empregos e fui embora para uma outra cidade. Lembro de Abraão, né? Deus falou, vai. Então nós fomos embora para outra cidade. E aí eu fui abrir uma empresa que era do que eu trabalhava. Nenhum dos 2 empregos do que eu conhecia. E as coisas começaram a fluir, né? Foi de uma hora para outra? Não. Fui morar de favor, não tinha nada, sacrifiquei tudo. Fui morar de favor. Aí consegui alugar uma casa, fechamos um contrato, mais um contrato com a empresa. Aí compramos a nossa primeira casa, as coisas começaram a acontecer. E Deus abençoou. Só que chegou um momento que eu precisava de uma virada também na vida financeira. E Deus falou assim, legal, já te dei uma casa, você mora bacana. E aí, você me ama a tal ponto de sacrificar? Ninguém pediu nada, ninguém falou nada comigo de dar ao altar. Deus, Coisa sua com Deus. coisa minha com Deus. Aí eu cheguei em casa, minha esposa falou assim, Deus falou comigo. Eu falei, o que ele falou? Para a gente sacrificar a bênção, o material que ele deu, que o principal é o Espírito Santo já. Aí eu falei, tá bom, se ele falou, tá falado, ele é nosso pai. E aí sacrificamos e fomos para a luta de novo. E ele nesse dia falou assim para mim, se Deus não me desse mais nada, eu continuaria sacrificando. Aí nós pegamos e fomos para o altar. A família falou assim, vocês são loucos, estão sacrificando o que vocês conquistaram. A gente falou nada. Acho que você falou, né? Não, espera, mãe. Espera que vocês vão ver. E hoje? E hoje está abençoado. Então aqueles sacrifícios que nós fizemos na ocasião, numa casa que a gente tinha, Deus deu uma muito melhor.
A gente não sacrificou para ganhar, a gente sacrificou para obedecer. E aí Deus colocou a gente num apartamento muito melhor, duplex, de frente para o mar. Quando nós mudamos para esse apartamento, o rapaz da outra cobertura falou assim: quem são vocês? Não conheço vocês na cidade. Eu sou a Universal. Aí ele olhou assim: ah, tá. E aí nós moramos num apartamento de cobertura, a empresa explodiu, cresceu. Hoje nós viajamos por mais de 20 países, conhecemos vários lugares. E aonde nós vamos, nesses países, sempre falando de Jesus, Deus sempre dá a oportunidade de falar dele, onde nós estamos. E Deus tem nos usado bastante, né? Condição financeira, assim. O que eu desejo, assim, poxa, onde eu moro é na praia. Teve uma época que eu estava olhando o pessoal de jet ski. Falei, poxa, bacana o jet ski, né? Eu suspirei. Aí fui fazer um passeio, não sei, com alguém lá, entrei numa marina. O cara falou, por que você não compra o jet ski? Aí eu falei, Deus, tá bom, vou comprar o jet ski. Deus usa. Então, tudo que eu desejo, assim, né? Não que eu tenha ambições materiais, graças a Deus não. Mas Deus proporciona. Vai, meu filho, eu construí, eu fiz isso. É para você, usa. Supriu as necessidades, quer dizer, você acertou, em primeiro lugar, colocar o reino de Deus, o Espírito Santo. Acho que essa foi a sua virada de chave. Depois entender que Deus também queria ser glorificado nas outras áreas. E depois que Deus te abençoou para um salto maior, você não teve medo de dar o que Deus já tinha te dado. Tipo Abraão, né? Deus pediu o que ele tinha dado. Vocês continuaram obedecendo e hoje você está vendo aí o sobrenatural. Você está vendo aí, né? Não que vem da força do braço, mas que vem de Deus. É isso? É isso. E é em tudo. Espiritual, casamento, família. Eu tenho 2 filhos. Nunca me deram problema. Falaram assim, nossa, vai lá buscar o seu filho na rua. Eu digo, nunca. Sempre bons testemunhos. Está honrando em tudo. Tudo. Saúde, não me falta nada. O prazer de servir a Deus, de honrar a Deus, porque aquilo que Ele coloca nas nossas mãos, a primeira coisa que a gente imagina é retribuir, é colocar no altar, é honrar, é trazer as almas, é ajudar o próximo. Então, esse é o nosso prazer. Deus abençoe.